Oi, gente, bom dia. Hoje, dia 31/3/2025. Muito bom receber você aí, você que estará ao vivo, você que estará em outro momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é aniversário da Jéssica. Jéssica, nossa sobrinha lá de Leopoldina. Deus te abençoe, Jéssica. Que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, que os seus sonhos sejam contemplados pelo Senhor a cada dia, que as portas continuem se abrindo para a sua vida e você passe por todas elas e assim vai glorificar o nome do Senhor e vai ser abençoado, tá bom? Também é aniversário do Rafael. O Rafael é um vizinho aqui do condomínio, do Bloco E, meu amigo, gente boa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, Rafael. Que derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos do céu de acordo com as suas necessidades e de acordo com o propósito dele para a sua vida, tá bom? Hoje eu quero falar sobre permanência, a necessidade da permanência. Tão necessário quanto aceitar Jesus é permanecer nele. Isso é tão sério que João 8,32, que é um dos versículos mais importantes da Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte, o versículo 31 vai dizer que Jesus se volta para os judeus que tinham crido naquilo que ele tinha acabado de pregar, e no 32 vai dizer assim, se vocês permanecerem naquilo que eu disse, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Então Jesus colocou para eles o seguinte, olha, não adianta vocês só terem ouvido o que eu disse e terem acreditado nesse primeiro momento. Se você permanecer nisso que vocês ouviram, a vida de vocês vai ficar liberta, vai tomar outra direção, vai ficar diferente, vai mudar muita coisa na história de vocês. Então, permanecer é uma coisa sumamente importante na vida do servo de Deus, né? Durante a crise mundial do ano de 2020, no caso a pandemia, a gente viu uma eclosão muito grande de atitudes, né, de fé. Então, gente cantando na janela, gente entregando folheto, o apocalipse chegou. Quando a gente olhava os noticiários, muitas mortes acontecendo, e tinha um painel de contabilizando minuto por minuto a quantidade de mortes no mundo que estava acontecendo com o Covid. Isso gerou uma ansiedade, muitas pessoas foram parar em clínicas, foram parar em lugares de atendimento, fazer terapia, por causa da crise emocional que gerou, né? Muita crise de ansiedade, depressão, porque essas coisas deprimem a gente. Quem gosta de ficar assistindo notícia ruim, acidente, essas coisas, é uma pessoa que vai ficar com a imunidade baixa e vai ficar doente, né? Emocionalmente fica doente, porque afeta muito a pessoa humana, né? Afeta muito, por causa de uma certa empatia que há entre os seres humanos. Bom, o que eu quero dizer é que durante esse período, então, muita gente se converteu, né? Estava vendo aquilo tudo acontecendo em 2020, todo mundo se converteu. O tempo passou, algumas pessoas chegaram perto da morte, que eu conheço gente que chegou bem perto da morte e não morreu, sobreviveu aquilo tudo. Como percebeu que sobreviveu e a crise passou, todo mundo voltou à vida normal, muitas pessoas que haviam se convertido abandonaram, outras que eram crentes deixaram, que pensou assim, nossa, a vida é tão frágil, eu estou aqui perdendo minha vida dentro da igreja, não, eu vou viver minha vida. E assim foi. Então, foi um teste de permanência também, né? Foi um teste de permanência, foi um peneiramento. E algumas pessoas ficaram, outras pessoas saíram. Você é daqueles que ficaram ou você é daqueles que saíram? Qual grupo que você está? A permanência nossa depois da tempestade vai dizer em que lugar a palavra está dentro da gente. Ela ocupa um lugar da mente, só porque eu conheço a palavra, ou ela ocupa o centro das minhas atitudes, o centro das minhas decisões? Entendeu? É onde está a palavra que vai determinar. Jesus contando uma parábola, ele vai citar aqui, ó, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, ele fala assim, ó, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Você percebe que a mesma tribulação que vem para casa que tem alicerce na rocha, é também as mesmas tribulações que vêm para casa que tem alicerce na areia. Não é a aparência. As duas casas têm a mesma aparência, é o fundamento, é o que está abaixo da terra. O alicerce chegou até a rocha ou só ficou em cima da areia?
Então, a pandemia deu essa sacudida e fez a gente perceber isso. E não só a pandemia, as dificuldades que a gente passa na vida vão fazendo esses testes conosco. Se a gente é daqueles que retrocedem ou daqueles que permanecem. O escritor aos Hebreus vai falar que nós não podemos ser contados entre aqueles que retrocedem. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naquele que recua. Então, permanecer é necessário, mesmo em meio às dificuldades é necessário. Certamente que há pessoas que estão assistindo essa fala que já passaram por situações muito adversas, situações desesperadoras, mas permaneceu. Domingo nós vamos ouvir um testemunho na igreja de uma irmã muito querida nossa, que vem de grandes tempestades. E ela vai contar para a gente lá na igreja no domingo à noite, como que Deus deu a ela a sobrevivência diante de tantas dificuldades que ela vem passando. Quando a gente conheceu, ela estava numa situação realmente desesperadora, na qual ela pensava em desistir da vida. Mas aí Deus fez uma mudança, né? E ela só permaneceu, está firme na igreja, porque Deus fez uma mudança muito grande no coração dela e a palavra encontrou um lugar específico. Quando a palavra encontra um lugar específico dentro da gente, nós somos capazes de resistir a qualquer coisa, não pela gente, mas pela palavra que está injetada em nós. E é isso que o texto aqui dos 2 alicerces de Mateus 7, 24 a 27, vai falar conosco. Jesus está citando aqui o exemplo, ele está citando uma coisa corriqueira na região, que eram as enchentes do Rio Jordão. O Rio Jordão, quando estava na sua grande cheia, ele era um rio perigoso, porque ele saía pelas beiradas do rio mesmo, assim, né, pelo leito, saía para fora do leito e saía arrastando tudo que tinha pela frente. Então, uma casa mal construída, geralmente era levada. Eram muito perigosas aquelas águas. E a vida, muitas vezes, apresenta situações que são muito perigosas. Se nós não estivermos firmados no Senhor, permanecer no Senhor, apesar das tempestades, a gente vai embora. Um dia desse eu estava vendo um vídeo na internet de um vento muito forte, mais de 100 e tantos quilômetros por hora o vento, acho que era 140 quilômetros, arrastando pessoas na rua. Então tinha gente agarrando no poste, agarrando na árvore, para não ser arrastado. Sabe? É assim que a gente tem que fazer, agarrar em Jesus, para não ser arrastado. Mas o que faz a gente ficar permanente? O que fez Sadraque, Mesaque e Abednego resistirem ao fogo? A palavra que estava injetada dentro do coração deles. É ter fé que essa palavra tem condições de sustentar, né? Então, quem permanece gera fruto. E só permanece quem mantém a palavra dentro de si. E também, para exemplificar isso, a gente vê que algumas pessoas que Jesus produziu milagres em suas vidas, essas pessoas quiseram permanecer com Jesus, né? A gente vê, por exemplo, o endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5, depois que Jesus liberta ele dos demônios, ele quer ficar com Jesus. Jesus fala, pode ficar tranquilo que os demônios não vão voltar para você não, vai lá e prega o evangelho para todos os seus familiares. Mas ele queria ficar com Jesus. Maria Madalena, de quem foi expulso 7 demônios, imagina uma mulher possessa de 7 demônios, imagina como que era a vida dessa mulher. Aí Jesus liberta ela, ela fica firme com Jesus, né? E tantas outras pessoas, o cego de Jericó, né? Cego de Jericó é um caso desse. Depois da cura, não abandona, não vira as costas para Jesus, mas permanece com ele porque quer mais dele, quer conhecer mais a sua doutrina, a sua palavra, quer realmente carregar o seu fardo. Então, você é aquele que permanece ou aquele que retrocede? Na vida, Jesus falou, no mundo tereis aflições. É João 16, 33, me parece. No mundo tereis aflições. Então, como é que você vai fazer? Você vai lidar com essas aflições correndo delas ou permanecendo em Cristo? Como é que está o seu alicerce aí? Como é que está o seu alicerce? É isso mesmo, no mundo tereis aflições. João 16, 33. Estou ficando bom de endereço. Como é que está o seu alicerce? Vamos trabalhar para que o nosso alicerce fique mais firmado? Meditar mais na palavra, buscar mais ao Senhor em oração, pedir ao Senhor para nos fortalecer a cada dia. Vamos pedir isso para Ele, porque isso é o que a gente mais precisa. A gente mais precisa disso, é dessas bênçãos espirituais. É elas que garantem todo o resto. Se eu não for abençoado espiritualmente, se eu não ficar permanente no Senhor, firmado no Senhor, todas as demais bênçãos não servem para nada, porque a chuva vem e leva tudo. Bom, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Amanda, um abraço. Irmã Ana, Carlinha, Sandra, todo mundo aí, Deus abençoe. A gente se vê amanhã, 7:20, se o Senhor assim permitir.